Agora, no que a CCB crê? Vamos agora para as doutrinas. Quais são suas doutrinas? Como saber se ela é uma seita ou não? Eu quero que você pare tudo que você está fazendo agora e fique nesse vídeo até o final. E, por favor, dê os seus comentários somente no final deste vídeo. Aí você vai falar se isso é verdade, se tem coerência ou se todo mundo que está colocando os seus canais e a boca no trombone estão todos endiabrados e estão todos fora de si e estão escandalizando a santa obra de Deus. A CCB tem uma confissão de fé chamada Pontos de Doutrina da Fé, que uma vez foi dada aos santos. São 12 pontos de doutrina. Quando você analisa os pontos de doutrina, ela parece ser cristã. Cremos na Bíblia, cremos no Espírito Santo, cremos no inferno, cremos no pecado. Então quando você vai na ortodoxia, parece ser cristã. Mas quando vamos para ortopraxia, o que ela vive na prática, não vemos uma igreja cristã. Quando olhamos para sua confissão de fé, seus 12 pontos, parece ser uma igreja cristã. Mas a CCB, no dia a dia, na prática, sua realidade é completamente diferente dos seus pontos. Antes de sabermos se ela é uma seita ou não, precisamos aprender o que caracteriza uma seita. O que caracteriza uma seita? Eu vou dar alguns pontos para você saber o que faz de uma igreja seita ou não. Primeiro, elas têm outra fonte de revelação e autoridade além da Bíblia. Não é só a Bíblia. É a Bíblia e visões e sonhos, a Bíblia e outros documentos. Segundo, elas têm desprezo pelas Escrituras. Terceiro, elas pregam salvação por obras. Quarto, elas têm exclusividade religiosa, só a minha igreja salva. Quinto, existe nessas igrejas, nas seitas, uma redução da pessoa e obra de Cristo. Cristo é menor que a igreja. E sua obra não é suficiente, tem que acompanhar outras obras. Sexto, exaltam mais a denominação e os líderes do que o próprio Senhor. Sétimo, as seitas têm um sistema de autodefesa. Você não pode falar mal nem sair, que você recebe ameaça. E último, tem um conjunto de doutrinas heterodoxo. O que é hétero? Diferente. Conjunto de doutrinas diferente de todas as outras igrejas. Só ela crê daquele jeito. Isso é comum de seita. Agora o que vamos fazer? Vamos observar a CCB e ver se essas características das seitas estão presentes no seu escopo doutrinário. Como eu queria que você ouvisse cada palavra com esta sinceridade, com esta verdade, e você parasse um pouco para analisar. Vamos ver. Agora, para sabermos o que a CCB realmente crê, só nos 12 pontos não é suficiente. Devemos analisar outros documentos, eles têm outros documentos, e avaliar a realidade dos seus cultos e comportamento da membresia. E aí nós saberemos. A CCB fez uma convenção em 1936 e 1948, onde foi criado o Livro de Mensagem. Esse livro trata os pontos de doutrina da CCB. O que são pontos de doutrina? Ensinamentos sobre diversos pontos práticos e doutrinários. Nós então vamos ver alguns desses pontos e vamos comparar com a Escritura e com as 7 características de seita. Primeiro, não devemos pregar contra o estudo. Nos tópicos das reuniões de 5 de abril de 1971, o tópico 46, nesse tópico, está documentado, é revelado que a CCB estimula seus fiéis a não estudarem as Escrituras. Lemos: há servos que interpretam como uma proibição de estudo a parte da palavra que diz: e o muito estudar é enfado da carne. Olha o que diz o ponto. Não é proibido estudar. Nesta reunião é dado esclarecimento a todos. O que não podemos fazer é estudar a palavra de Deus. Quanto a estudar para ampliar conhecimento na parte material, em nossa profissão e outras atividades, é coisa boa e proveitosa. Vocês podem estudar ciência, arte, matemática, geografia. O que não pode é estudar a palavra de Deus. Lembra de Franciscon? Queimem todos os livros. Esse é o primeiro ponto. Desprezo pelas Escrituras. Lembra que é uma das características da seita? E os textos que eles usam para apoiar isso? Eles usam a Bíblia para dizer que não pode ler a Bíblia. Então como é que sabe se não pode ler a Bíblia? Por que eles vão buscar na Bíblia o não estudar a Bíblia? Imagina a Bíblia ser escrita. A Bíblia foi escrita para dizer: não me leiam. Olha que incoerência desse povo. Eles usam Eclesiastes 2:12. E demais disso, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Não leia muita Bíblia, que é enfado da carne. Segundo texto que eles usam: a letra mata, mas o espírito vivifica. Ó, você tá lendo demais, a letra mata. O negócio é ter unção, ter poder. Que interpretação pobre. É só ler o contexto. Quando Paulo fala letra mata, ele tá falando da lei e da graça. Ele tá falando que o ministério da letra, a lei de Moisés, não consegue salvar. É impossível observar ela condena, mas a graça trazida pelo Espírito Santo, por Jesus, através do Espírito Santo, vivifica. Sem ofender a honra de ninguém, sem ofender a moral de ninguém, sem ofender a pessoa de ninguém. Nós estamos falando de ideias, e no campo de ideias você também pode falar. É isso que você vê? Ou tudo que nós estamos falando é tudo incoerência, tudo mentira?
Não tem nada a ver com estudar. Como que a própria Bíblia que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32, vai dizer que ela mesma mata. Como é que a verdade que liberta agora mata? Salmo 1, verso 2 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se atenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua lei, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Mateus 22, 29, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. A Bíblia ordena a sua leitura, ordena adquirir. E diz que é um pecado não ler as escrituras. Deuteronômio 6, 6 a 9, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-se, e também as atará por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui então encontramos a primeira característica de uma seita, presente nos documentos da congregação cristã: desprezo pelas escrituras. Outra coisa, essa mesma palavra de Deus, quando lida e pregada, sua interpretação, quando eles decidem ler e pregar, sua interpretação é exclusiva de quem prega, e não pode ser questionada por quem ouve. Nos tópicos das reuniões de 1948, no tópico aos crentes, lê-se, escuta, a palavra de Deus ensinada à sua igreja não é para ser discutida, porém obedecida. Só assim se honra ao Senhor. A palavra aqui é aquela palavra dita do púlpito, não é as escrituras, tá? Nesse sentido, o que esse tópico ensina é que quando o ancião ensina ou traz uma palavra revelada, por falar do púlpito é como se ela fosse dita pelo próprio Deus. Portanto, não pode ser questionada, ainda que não encontre amparo nas escrituras. Portanto, com esses dois tópicos, eles cometem outro erro. Negam a autoridade e infalibilidade das escrituras ao tratá-la com esse desprezo. Vamos ver o que o Senhor diz primeiro sobre não questionar o que sai do púlpito. Atos 17, 10, 11. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, porque ouviram a mensagem pregada por Paulo do púlpito e examinaram as escrituras para saber se aquilo que ensinavam era verdade. Eu estou falando assim com você porque eu também já pensei assim. Eu também já fui alienado e fanático dentro dessa instituição. E hoje eu observo quanto que eu estava longe do Evangelho, longe das Escrituras e dentro, bitolado na instituição. Questionaram. Agora, quanto ao desprezo pela Escritura, 2 Timóteo 3, 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Esse texto fala o quê? Da autoridade. Toda a Escritura é inspirada e útil para toda a nossa vida. Ao tratá-la dessa forma, eles estão mostrando desprezo e negando a autoridade das Escrituras. Mas espera lá. Entretanto, eu estou discorrendo isso aqui para chegar onde eu quero. Esse tópico de ensino revela algo muito mais grave na CCB. Eles dizem que não é proibido estudar outras matérias, mas o que não pode ser feito é estudar a palavra. E que a palavra pregada para o irmão na CCB não pode ser questionada, pois a interpretação humana ou a pregação no púlpito é mais importante e está acima da Bíblia. Escute isso aqui. Assim, a precedência da interpretação humana sobre a própria palavra revelada e escrita. O que é isso? A interpretação, a pregação do púlpito ou profecia dita está em pé de igualdade ou é superior ao conteúdo da palavra escrita. Portanto, todas essas declarações demonstram que a Congregação Cristã do Brasil tem outra fonte de autoridade, além da palavra de Deus. E esta fonte, inclusive, está acima dela. Qual fonte é? A revelação particular daquele que está pregando no púlpito, que envolve revelações e profecias pessoais. Essa é outra marca de uma seita. Tem uma fonte de autoridade e revelação acima da palavra. Por que não pode ser questionada? Porque quando o ancião está falando, muitas vezes ele não está falando o que está escrito. Se ele não está falando o que está escrito, ele está se valendo de outra fonte, uma revelação que está sendo dada. Se ele não pode ser questionado, é porque ele está dizendo que aquela revelação também é palavra, que não está na Bíblia, mas que também foi inspirada por Deus. Outra fonte de autoridade e revelação. Isso, presta atenção, isso decorre em razão dos seus documentos, que eles foram mudar. No artigo 19 do Estatuto da CCB, afirma nos pontos de doutrina que eles creem na Bíblia inteira e aceita como contendo a infalível palavra de Deus. Antes eles criam que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Hoje o seu documento diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, ok? Nós acreditamos que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Nos documentos da CCB está escrito que ela diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não só contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Só que uma afirmação dela traz duas implicações. Primeira, se a Bíblia só contém e não é a palavra de Deus, você só extrai dela o que você acha conveniente. Afinal, tem coisas aqui que não é a palavra de Deus, só contém. Por favor, meus irmãos, isso daqui não é crítica, não é querendo derrubar a igreja, não, nada disso, não é querendo fazer nada, é querendo alertar as pessoas para que elas acordem, para que elas abram os olhos. Vamos lá, vamos analisar juntos, vamos ouvir juntos, vamos lá.
Resumindo, implicação. Se a Bíblia só contém, não é a palavra de Deus, ela não se torna a única fonte de revelação. Ela contém e existem outras fontes que também contém a palavra de Deus. Por que o CCBista faz isso? Para desacreditar a Bíblia e ter liberdade de pronunciar no púlpito o que bem entender. E pode dizer, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas as minhas revelações também contêm a palavra de Deus. Essas afirmações são feitas para desacreditar a Bíblia. E é padrão de toda seita atacar as Escrituras para justificar suas outras fontes de autoridade e assim criar suas doutrinas. No caso aqui da CCB, ficou explícita com essa nova confissão que ela está rejeitando algumas verdades das Escrituras e usa como fonte de autoridade profecias, sonhos e visões. Irmãos, para pregar na CCB não é necessário ter uma formação teológica, mas sim ser selado com o Espírito Santo. Eles dizem, essa é a âncora da minha vida, ser selado, ser ungido. Dizem os pregadores que sobem no púlpito da CCB, eu prego o que Deus me revela. Eu apenas entrego a mensagem. Se não concordou, fale com quem criou a mensagem. É comum membros da CCB dizerem, quando estão diante de uma decisão, eu vou buscar a palavra para Deus, para ver o que Deus fala comigo. Isso não significa ir às Escrituras ou ouvir uma pregação. Quando ele diz, vou buscar a palavra, significa que uma reunião, culto, ou no momento de oração, buscar a palavra é esperar a revelação dada por alguém e não ir nas Escrituras. Eles não têm estudo formal, não há pregação expositiva, não há estudo. Aliás, é um repúdio da Bíblia. Logo, eles não vão ensinar a Bíblia. Logo, buscar a palavra não é buscar a Bíblia, é uma revelação. Portanto, aqui encontramos outra característica de uma seita: ter uma fonte de revelação e autoridade superior à das Escrituras. Eu tenho certeza que você está entendendo o que está falando. Eu tenho certeza que você não está achando que nós estamos contra a igreja, contra a instituição, contra você. Tenho certeza que você está pensando, observando cada palavra, cada sinceridade, cada seriedade.